Violência doméstica contra a mulher é qualquer ato de agressão de gênero que possa resultar em sofrimento físico, sexual ou mental, incluindo ameaças ou privar da liberdade. As mulheres não apanham porque querem ou porque provocam. Para se protegerem e aos seus filhos, elas evitam as agressões. Muitas delas permanecem ao lado do seu agressor por medo, vergonha ou por se sentirem incapazes, pois financeiramente elas são dependentes. As vítimas sempre esperam que o ciclo de violência acabe. Sempre tem a esperança que o seu agressor um dia mude. De acordo com o Instituto Maria da Penha, não existe um perfil específico de quem sofre violência doméstica. Muitas mulheres vítimas de agressão continuam no relacionamento para protegerem os filhos, mas não sabem que eles sofrem a violência junto com ela, podendo ainda ter consequência no desenvolvimento e na saúde dessas crianças, que além de se tornarem vítimas, podem se tornarem possíveis agressores. Estão previstos 5 tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher: a física, psicológica, a moral, a sexual e a patrimonial. Hoje vamos falar da violência física. É quando o agressor causa ou tenta causar dano não acidental por meio do uso da força física ou de algum tipo de arma e podem provocar ou não lesões externas, internas ou até ambas, como tapas, empurrões, socos, mordidas, chutes, queimaduras, cortes, o estrangulamento, lesões por armas ou objetos, tirar de casa à força, amarrar a vítima, arrastá-la, arrancar a roupa, abandonar em lugares desconhecidos e muitos outros tipos, vários outros tipos de agressões. Sofri várias agressões físicas, diversas vezes fiquei com hematomas nos braços, coxas, nos olhos. Em uma dessas agressões tive o maxilar quebrado, marca que tenho até hoje, onde sou obrigada a usar um aparelho odontológico para o resto da minha vida. Hoje estou trazendo também a história de Sandra Raquel, uma mulher que, assim como eu, cresceu vendo a sua mãe ser agredida pelo seu pai e também foi vítima de seu ex-marido por 7 anos. Mas graças a Deus, ela conseguiu sair desse ciclo de vários tipos de agressão. E agora ajuda mulheres vítimas de violência doméstica em Rondonópolis, Mato Grosso. Ela saiu fácil? Não, fácil não foi, assim como eu também. Mas ela lutou e conseguiu. Sou natural de São Paulo, capital, da Vila Mariana. Meu pai tinha um problema muito sério com álcool. Minha mãe sofria violência doméstica. Mas mesmo diante de tanto sofrimento, tanta dor, nós acreditávamos que tudo iria dar certo. E deu certo. Nós morávamos num barraco. Aquele barraco onde cabia eu, minha mãe e todos os meus irmãos. Meu pai, todas as noites, meu pai batia na minha mãe. Um tempo depois, meu pai e minha mãe se separaram. O meu pai, no impulso, ou por irresponsabilidade, ou impensadamente, ele pegou todos os filhos e saiu distribuindo, colocando em orfanatos, colocando em colégios, mas sem o consentimento da minha mãe. O meu pai, quando nos colocou nesses locais, ele falou que a nossa mãe tinha morrido. Um belo dia, a minha mãe apareceu. Acho que foi o dia mais feliz da minha vida. A minha mãe, que dizia que estava morta, minha mãe apareceu. Então, ela, depois de muito tempo, ela lutou muito. Ela foi conquistando, ela foi conseguindo pegar todos os seus filhos, pegando a guarda desses filhos. E aí sim, após a união de todos os filhos, nós viemos morar em Rondonópolis. Um dia eu conheci uma pessoa, a qual me apaixonei, e eu me casei muito jovem ainda, com 16 anos. Com 17 anos, eu tive minha primeira filha. Após 2 anos, eu tive o meu segundo filho. Na época, o meu marido foi para o Japão trabalhar.
e por este motivo nós nos separamos. Eu, como toda mulher, né, sonhadora, eu acreditava que um dia iria conhecer uma pessoa especial, né, já que o primeiro casamento não deu certo, eu falei, não, agora vai dar certo se aparecer uma outra pessoa. Foi então que depois de muito tempo sozinha, eu conheci Francisco. E quando eu conheci o Francisco, olha, eu acreditei mesmo, falei, nossa, agora vai dar certo, é o meu príncipe encantado. Mas eu estava muito enganada. E novamente o destino me pregou uma grande peça. De príncipe encantado, Francisco se transformou num monstro. Era muito violento, me fez sofrer muito. Ele fez da minha vida um inferno. E tudo que eu tinha construído, ele queria destruir, com muita briga, com muita discussão. O meu casamento com o Francisco, no início, foi muito bom. Como todas as mulheres, eu acreditava realmente que ele seria um homem bom, que ele iria cuidar de mim, dos meus 2 filhos. Porém, eu estava realmente enganada. Francisco, após 6 meses, 7 meses de casado, já demonstrou ser um homem extremamente diferente. Agressivo nas palavras, humilhando não só a mim, mas também a meus filhos. E é muito difícil falar sobre isso. Mas eu preciso falar. Porque muitas pessoas não conhecem a minha história. E eu realmente resolvi expor isso para vocês. Que isso vai servir de exemplo para outras mulheres, né? Foram 7 anos de muito sofrimento, muito. E é uma ferida que sempre que a gente fala, a gente mexe. Às vezes eu tô boa para falar, às vezes eu tô mais forte. Mas é assim mesmo, né? A gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. E continuando, foram 7 anos muito difíceis. Porém, eu acreditava realmente que um dia eu iria conseguir me livrar daquela situação. Mas para a mulher que vive dentro de um ciclo de violência doméstica, não é fácil. Sem apoio, de uma rede de proteção, somente com o apoio da minha família. Eu me separava do Francisco, ia para a casa da minha mãe, ele ia lá, fazia promessas, e é o que a gente fala, o ciclo da violência doméstica. E eu acreditava realmente que ele iria mudar. E assim foi passando o tempo. Naquela época, não tinha a Lei Maria da Penha, não tinha ainda uma delegacia tão atuante. Então, eu não tinha muita alternativa. Era voltar sempre para casa e sempre voltar para um lar de violência. E com isso o tempo foi passando. E eu vendo que aquilo ali não ia acabar bem. Eu sabia que eu tinha que tomar uma atitude. Eu já estava tomando, porque eu denunciava ele. Só que eu denunciava e eu mesmo tinha que tirar a denúncia, porque ele me ameaçava, né? Ele se colocava de uma forma que eu tinha muito medo dele. O medo me impedia de eu sair do lugar muitas vezes. Então, naquela época, o pai das crianças já tinha vindo do Japão, estava morando em Belo Horizonte, e eu resolvi tomar uma atitude. Foi quando eu conversei com o pai das crianças, e falei para ele ficar um pouco com os filhos, que eu tinha que tomar uma grande decisão, que eu tinha que ir embora, para me recomeçar, para me reconstruir. E ele concordou. E então, eu considero esse o dia mais difícil. É o momento em que a mãe tem que tomar uma decisão, em que a mulher tem que tomar uma decisão. E muitas vezes é isso o que acontece hoje com as vítimas de violência doméstica. Elas têm que tomar uma atitude para resguardar a vida dela e de quem ela ama. E eu fiz isso, com meu coração sangrando. Eu fui embora. Bem, essa foi a primeira parte da história de Sandra Raquel. E olha, na próxima semana eu vou falar sobre a violência moral, a qual eu e também essa mulher de fibra sofremos, né? E que muitas mulheres vêm sofrendo aí e não conseguem sair desse ciclo de violência, desse relacionamento abusivo, né? Desse ciclo de violência doméstica que tem enfrentado. Mas olha, se nós conseguimos, você também vai conseguir.